Pode ir, Regina. Vamos lá, vamos então para essa última década. De smartphones, WhatsApp, Facebook, Twitter. O que mudou, na sua opinião, você acha, o que mudou a forma dos alunos assistirem aula? Você acha que eles estão mais dispersos? Então, eles estão bem dispersos. Então, eles estão bem dispersos. Eles estão... É muita informação. Isso daí, por um lado, é bom de você ter muita informação, porque você está sempre antenado com tudo. Mas, por outro, é muito ruim, porque essa coisa, acho que os jovens hoje não estão sabendo administrar essa quantidade de informação que eles estão recebendo. E nem sei se, na maioria das vezes, eles usam essas ferramentas em prol da informação, em prol do saber. Eu acho que é muito mais social do que propriamente em busca de um aperfeiçoamento intelectual. Mas é uma concorrência desleal. O smartphone é uma concorrência muito desleal para quem está na sala de aula. A gente tem que ficar pensando situações para poder chamar a atenção do aluno, para poder conseguir trazer ele para cá. Eu acho que isso é um dificultador. Na minha época de aluno, a gente não tinha tanta coisa, naturalmente, né? E a gente trabalhava basicamente com livro, né? Então era assim, ou ler, ou então você não vai conseguir, sabe, êxito no que o professor está te pedindo. Hoje eu não sei se os alunos conseguem parar para ler um livro, para ler um jornal, com essa vida tão corrida e com tanta informação e tanta tecnologia, sabe, talvez eles se informem, como eu conheço até gente que se informa por rede social, sabe? Não que ela não tenha o seu valor, ela até tem, mas não pode ser só por ela, né? Calma aí, Regina. Vai. Tem uma curiosidade minha, né? Quando começou a surgir mídias digitais, computador, internet, qual é o teu sentimento? Você acha que aumentou muito a ocorrência daquele copy-paste? Aumentou. Porque no passado não existia isso. Antes, eu vou colocar para a minha época de aluno e hoje. Antes era assim, você tinha um trabalho, o que o professor fazia era falar assim, na Xerox tem as páginas tal a tal do livro tal, que hoje até não se faz por causa do direito autoral. Tá? Mas ele deixava lá na pasta um texto para você ler, ou então, como eu tive professores que falavam, olha, vocês têm que ler o livro tal, porque a prova vai ser sobre o livro tal. Então você tinha que ler o livro tal e não adiantava você, sabe, assim, vou dar um exemplo aqui, estapafúrdio. Eu tenho que ler Machado de Assis, sabe? Não adianta, eu não vou pegar no meu trabalho e colocar exatamente o que o Machado de Assis fez. Eu tenho que dar o pensamento dele, eu tenho que transformar em minhas palavras o que ele pensa. Tá? Hoje, e eu acho que daí vem muito a dificuldade do aluno de conseguir compreender um texto e conseguir traduzir isso para o papel, e eu falo muito à vontade porque eu sou jornalista e eu vejo isso diariamente, a dificuldade que ele tem para criar um texto bem escrito. Por quê? Primeiro, ele lê pouco, lê mesmo, lê os bons escritores, jornais. Segundo, ele copia e cola, sabe? Como se ele fosse o autor daquele texto ali. Tá? Então, na minha época, para fazer trabalho, eu tinha que ler, sabe, o livro,
e aí, ou parte do livro, ou o capítulo, ou o que fosse que o professor mandava, e eu tinha que sentar na máquina de escrever em casa, falar assim, o que esse autor quis dizer com isso? E transformar aquilo para o que o professor tinha falado na sala de aula, porque tinha ligação. Então, até nisso, a gente exercitava o texto, porque eu tinha que criar o meu texto em cima do que o professor falou na sala de aula, em cima do livro, ou do capítulo, ou da xerox que o professor determinou que a gente lesse para fazer o trabalho. Mas hoje eu acho que é um dificultador, sabe? Sem dúvida alguma, essa coisa do copia e cola. Como é que você lida com isso? Por exemplo, se um aluno, você percebe que um aluno copiou e colou, como é o que você faz? Eu jogo a nota dele para baixo. Isso daí é porque eu não tenho muita paciência para isso. Eu tenho até que trabalhar melhor isso na minha cabeça, porque eu não tenho muita paciência para isso. Por quê? Porque eu acho que o aluno, ele não tá me enganando. O aluno está se enganando. E assim, quando eu dou aula para futuros jornalistas, eu tenho que brigar para que ele saiba pelo menos escrever. É a única coisa que a gente precisa saber. Logicamente pensar, mas escrever. O jornalista precisa saber escrever. Ele não pode ter outra atividade fim que não seja saber escrever. Então, se ele começa a fazer isso, ele não está me enganando. E a gente percebe na hora quando o texto não é dele. Na hora, sabe? A gente identifica com uma facilidade, porque é lógico que eu hoje, meu texto, é lógico que não é o mesmo de quando eu comecei a estudar. A gente vai aperfeiçoando, vai treinando, vai pegando técnica, sabe? Então você ganha, sabe? Então é óbvio que eu compreendo que nem todos vão ter a facilidade, mas fazer isso é pior, sabe? E aí o jeito que a gente tem, o mecanismo que a gente tem, é de jogar a nota para baixo. É de assim, a média é 6, bom, a média você não vai tirar. Você vai tirar menos do que a média, porque você provoca, você faz uma onda para que esse aluno venha falar com você. Porque o aluno, até isso, o aluno ele só vem falar com você quando a nota dele está abaixo da média. Se ele tirar 7,5, vamos dar um exemplo, ele não vem falar com você por que ele não tirou, por que ele errou as outras. Ele não quer saber o que ele errou, ele quer saber a nota. Então virou uma produção de nota. Assim, se você tira menos que 6, aí ele vem. Então é o jeito que eu tenho para provocar. Eu vou chamar esse cara aqui, porque aí ele vai vir falar comigo. E aí eu vou falar tudo que eu preciso falar para ele, para ver se eu dou uma sacudida nele. Não sei se funciona. Às vezes funciona. Tem gente que se toca e fala, pô, de fato, sabe, pô, eu dei mole, não devia ter feito isso. Ou então, é lógico que eu nunca vou acusar, olha, esse texto não é seu, eu não faço esse tipo de, eu não provoco esse tipo de constrangimento ao aluno, tá? Mas eu digo assim, olha, não era isso que eu queria, eu dou uma saída mais elegante, sem acusar naturalmente o aluno de que ele fez uma cópia, sabe, ou que o texto não é dele, ou que ele não sabe escrever, sabe, esse tipo de constrangimento eu não provoco no aluno, porque eu não gostava que provocasse em mim quando eu era aluno. Só um parênteses, vou te contar uma história que aconteceu no CCA. Nós tínhamos um professor, Renato, que ele escreve artigos.